E a gente virou parceirona aí de faculdade, né, Raquel? Sempre estudamos muito juntas, fizemos pós junto com a faculdade, uma loucura. Mas é isso. E aí estamos juntas aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante. Aí se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, Raquel. Bom, pessoal, meu nome é boa noite, né? Eu sou a Raquel, para quem não me conhece, me formei com a Ana aí no finalzinho do ano passado. Estou fazendo pós-graduação em nutrição esportiva e estética, atendo no consultório da doutora Salirra, atendo no estúdio Personale, aqui em Conselheiro, e estamos aí. Então, Raquel, e aí a ideia hoje, nossa, tanto, né, a gente trocando ideias sobre qual tema seria importante trazer para vocês, a gente quis trazer um tema que é uma constante hoje no consultório, né, Raquel? Tanto essa parte de resistência à insulina, então, tanto eu quanto a Raquel, a gente pega muitas pacientes que têm quadro de resistência à insulina, pré-diabetes, mulheres que têm mioma, endometriose, a parte de SOP, mas essa queixa, né, esse diagnóstico de SOP, de síndrome do ovário policísticos, ela chega cada vez mais no consultório nutricional, ainda bem, né, que é o que os médicos, eles têm mandado esses pacientes pra gente, nem sempre vem por indicação médica, muitas vezes essas pacientes vêm porque tem muita dificuldade para emagrecer, e aí a gente vai falar o porquê isso acontece. Exatamente. A abordagem nutricional, o tratamento dietético é fundamental no tratamento da SOP, né? Então, eu anotei aqui, Raquel, algumas das perguntas, fiz um resumo, botei a caixinha de pergunta lá ontem, e aí tiveram bastante dúvidas lá, e aí eu fiz assim, anotei as principais para a gente direcionar aqui a nossa conversa, né? E aí a primeira pergunta que entrou lá seria o que é, né? Tem gente que não sabe. O que é o SOP? Né? O que é síndrome do ovário policístico? Na verdade, a SOP, né, é um distúrbio endócrino, né, que acaba tendo aí, que provoca alterações hormonais, né? E, na verdade, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né, mas por quê? Qual que é a causa? Essa causa, ela ainda não está bem definida, né, não foi bem estabelecida. Mas a gente sabe que tem um envolvimento aí genético, né? Envolvimento de fatores genéticos e ambientais. E quando nós falamos em fatores ambientais, nós estamos falando aí sobre obesidade e resistência à insulina. Tá? Que a resistência à insulina é uma constante, assim. As pessoas têm a resistência à insulina e nem sabem que tem. Sim. E por vezes, o que eu vejo muito, inclusive no consultório, porque como é uma síndrome, né? Não é uma doença, é uma síndrome e ela é multifatorial, como muitas doenças e síndromes e transtornos são multifatoriais. Eles não têm uma só causa, né? Eles podem ter diversas causas, como a Raquel falou, até hoje não se sabe qual é a principal causa, mas o que os estudos mostram é exatamente isso, né? Que tem essa constante de hiperinsulinemia. Muitas vezes eu pego o exame de pacientes, exame bioquímico, né? A gente fez exame de sangue de pacientes que têm SOP no consultório, e por vezes a insulina medida em jejum está normal. Então, uma insulina de 4, de 6, até de 8. Mas aí, quando a gente vai fazer o questionário alimentar desse paciente, você observa que ele faz o quê? O dia inteiro. Apesar da insulina dele de jejum não estar alta, ele faz o quê? Vários picos de insulina. O tempo todo, exatamente. E isso, ao longo do tempo, pode favorecer o aparecimento dessa síndrome, né, Raquel? Exatamente. E é até curioso, né? Que às vezes a gente pega ali a pessoa já com uma... Porque a gente tem valores ali, as pessoas acabam se enganando muito em relação a essa questão de valor de referência, né? Porque tá lá de 3 a 25, aí a pessoa vai lá no senhor Google, eu estou dentro da normalidade, né? Mas aí uma coisa que eu sempre me questionei, que eu sempre muito curiosa, eu falei, gente, mas não é possível. Uma pessoa com 3 tá ok, uma pessoa com 24 tá ok também? Isso, o que você está querendo me dizer, né? E, na verdade, nós temos aí valores ótimos de insulina, né? Então, uma insulina excelente é uma insulina abaixo de 5, né? Uma insulina, vamos colocar aí, normal, até 10. Passou de 10, isso já está me dizendo que a gente está tendo uma resistência. Exatamente. E eu vejo, eu acredito que você
pegue muito isso também, às vezes as pessoas vão, né, pega o exame, né, o médico solicitou, e chega pra gente e fala assim, olha, tá tudo ok, né, a insulina tá ok. Aí você tá vendo ali o paciente com uma insulina de 16, de 15, 13, sei lá. E aí tá tudo bem? Não, gente. Aí a gente faz aquela avaliação clínica no consumo alimentar, né, a frequência da pessoa. A gente vê ali a avaliação também antropométrica, vê que a pessoa já tá ali com uma gordura, né, um percentual de gordura exagerado. E aí tá tudo bem? Será que a gente precisa esperar essa pessoa desenvolver uma diabetes para poder tratar? Sim, e assim, e é outro erro, né? Pesquisar no Google, gente, e seguir valor de referência de exame, para isso que vocês precisam procurar um profissional. Exato. A gente precisa correlacionar vários sinais, né? Vários sintomas, vários valores, para a gente poder sugerir, né? Porque a gente não dá diagnóstico, mas para a gente poder sugerir e encaminhar esse paciente. Então, é essa questão do pico de insulina, né, de gerar pico de insulina o dia inteiro, de comer muito carboidrato sozinho, da carga glicêmica da refeição que a gente vai falar aqui, é uma constante na síndrome. E aí, se é uma síndrome endócrino-metabólica, né, que é uma síndrome totalmente relacionada ao metabolismo, né, tem uma questão hormonal importante, né, como a gente falou, é uma síndrome multifatorial, né, não é só a questão dietética, mas a questão dietética é importantíssima, tem uma influência absurda no desenvolvimento da síndrome, assim como no tratamento. Qual seria o tratamento? Se a dieta tem influência no desenvolvimento da síndrome, o tratamento, obviamente, envolve dieta ajustada, exercício, suplementação. E é o tratamento base, né? Eu vou colocar aí o tratamento de primeira linha. É dieta e atividade física, tá? Às vezes as pessoas acham que o medicamento, né, como é muito utilizado, e a gente sabe que são excelentes medicamentos, né, metformina, anticoncepcional, para esses casos, mas não é o tratamento de base, né? Sim, é o que eu falo com o paciente. Quando o paciente chega, e ele precisa entender isso, né? Precisa fazer sentido na cabeça dele, Raquel. Quando ele chega, por exemplo, encaminhado, principalmente pelo médico, né? E aí a gente tem que quebrar alguns paradigmas na cabeça dele. Eu explico tudo, a gente precisa explicar isso tudo para ele, que é uma síndrome endócrino-metabólica causada por vários fatores. E aqui a causa da SOP é a falta do anticoncepcional? Não. E aí, se não é a falta do anticoncepcional, o tratamento para síndrome dos ovários policísticos, a síndrome da SOP, né? É tomar anticoncepcional? Não. O que a SOP, o que o anticoncepcional faz com a SOP? O anticoncepcional, ele cala os sintomas. Então, quais seriam aí, Raquel? Os principais sintomas, por exemplo, da SOP, né? Para a galera entender. O que acontece? O anticoncepcional, ele vai regular ali a questão dos andrógenos, né? Os hormônios. E a metformina, que é o pessoal, né, usa muito no tratamento de SOP também, vai regular ali a sensibilidade, vai melhorar essa sensibilidade à insulina. Mas isso, imagina, você está tomando um medicamento, né? Mas você não está fazendo ali a alimentação, não está colocando ali para dentro o que o teu corpo precisa, muito pelo contrário, está ali tendo um consumo de alimentos de alto índice glicêmico, a gente vai falar sobre essa questão de índice glicêmico, carga glicêmica, mas não resolve. Não vai resolver, né? E a gente sabe aí que 80% das mulheres com SOP têm sobrepeso e obesidade, né? Então, assim, a gente precisa aí ter a perda de peso e aí a gente vai fazer isso como? Com dieta e atividade física, não é com remédio. Sim. Em relação aos principais sintomas que são mais comuns, né, a resistência à insulina, que seria, né, ao mesmo tempo, uma causa e um sintoma, né, Raquel? Essa hiperandrogenia, né, essa alteração oposta hormonal. Desculpa. Alterações menstruais. Irregular, nós temos uma inflamação subclínica crônica, que isso faz com que libere várias citocinas aí inflamatórias, e isso vai piorar o quadro, né? Principalmente quando está associado aí a um excesso de peso, um excesso de gordura, e principalmente quando essa gordura ela é localizada na região abdominal, tá? Nós temos a questão aí, né, da resistência à insulina, que é comum no quadro, e que isso leva a um diabetes
tipo 2, né? Alterações na microbiota intestinal, que é um dos principais motivos aí da mulher ter essa dificuldade na questão do emagrecimento também, tá? Essa questão do hiperandrogenismo, né? Que leva também essa questão do aumento dos hormônios, a questão da acne, o aumento de pelos, né? Outra coisa também que é muito comum nessas mulheres é a deficiência aí, desculpa, de micronutrientes, de vitamina, né? A gente tem uma deficiência de zinco, magnésio, vitamina D, antioxidantes também, né? E um fato que me chama muita atenção, eu até coloquei aqui para eu não esquecer, Ana, eu não sei como que são suas pacientes, mas que eu observo muito, são alterações emocionais. Né? Uhum. E alguns trabalhos mostrando que realmente acontece aí uma alteração morfológica no cérebro que induz a questão da ansiedade, da depressão e dessa questão da alteração cognitiva. Então eu percebo assim, você vê que as mulheres estão sempre muito ansiosas, um relato, muita ansiedade, deprimidas, né? E também a questão ali pela dificuldade do emagrecimento, né? Deixa essas mulheres Sim. ainda mais frustradas, né? Libido, tem queda de libido também, a mulher costuma ter queda de libido. Exatamente. Então, o que que acontece, né? A paciente ela pode ter mais de todos os sintomas, alguns dos sintomas. Tá vendo como é que a questão é muito complexa? Então, a gente precisa olhar como está o perfil hormonal dessa mulher, como está o perfil glicídico dessa mulher, que é todo esse perfil da insulina, da glicose, como está essa parte toda de micronutrientes, porque a absorção de nutrientes dela pode não estar ajustada por conta do intestino. A gente precisa ver como está essa questão cognitiva, né, emocional dessa mulher. E aí a gente precisa ver como está a distribuição de gordura dessa mulher. A síndrome é uma síndrome pró-inflamatória, então a mulher ela fica com um quadro, né, uma porta aberta, inflamatória, isso pode levar ao desenvolvimento de outras doenças. Então, a gente precisa tratar todo esse quadro inflamatório. E aí, pensando num quadro inflamatório sistêmico, né, que a STOP, ela é como eu falei, né, tanto a causa como a consequência. O que causa é uma inflamação sistêmica e a consequência da síndrome é uma inflamação sistêmica. E todos os sinais e sintomas estão relacionados a essa inflamação do ponto de vista de abordagem dietética. Se a gente pensar agora do ponto de vista bem prático. Eu tenho STOP, eu conheço alguém que tem STOP, eu já tive STOP, e aí eu procuro um profissional procurando um tratamento dietético. O que eu devo priorizar agora bem praticamente, tá, gente? Quais alimentos, Raquel, esse paciente ele deve priorizar para tratar todo esse quadro inflamatório, né, sistêmico no corpo dessa mulher? Olha só, Ana, pensando em até mesmo estratégias nutricionais, né, a gente vê aí, e isso está comprovado na literatura, a questão da dieta low carb. Tá? É uma dieta que eu uso muito, é uma estratégia que eu uso muito, tá? Na minha prática clínica. Aí as pessoas perguntam, mas eu tenho que zerar o carboidrato? Não, gente, não é deixar de comer carboidrato. Mas a gente não precisa pensar somente na diminuição desses carboidratos, mas na qualidade desses carboidratos. Quando a gente fala numa dieta aí low carb, nós temos a low carb moderada e nós temos a low carb restrita, tá? E temos também a nível cetogênica, né? Mas eu, particularmente na minha prática clínica, eu costumo usar ali uma dieta low carb moderada. Por quê? Porque é de mais fácil adesão. As pessoas conseguem aderir com maior facilidade. E a gente tem que pensar que essa dieta não é uma dieta que a gente faz por 15, 30 dias e resolvido o problema. É para a vida toda. Né? Então, assim, no início, talvez, a gente precisa, aí, dependendo do quadro clínico que essa mulher está, a gente precisa ali ter uma restrição um pouquinho maior, né? Mas é somente para a gente poder regular ali, os hormônios, a insulina, a glicose, né? A gente sair daquele quadro, né, mais perigoso para o desenvolvimento e o agravamento de doenças, né? Então, a gente faz uma dieta mais restritiva, mas depois a gente vai fazendo periodização. Né? Já vai fazendo ali
bota uma low carb restritiva, depois vai para uma moderada e usar os alimentos adequados, tá? Porque não adianta restringir carboidrato e ficar lá comendo alimentos ricos em açúcar, farinha, como né? Sim. Então, aí, e as pessoas, elas têm muito medo dessa coisa da low carb. Uma dieta ajustada em carboidrato, baixa em carboidrato, ela pode ter carboidrato em todas as refeições. Esse paciente pode comer fruta, pode comer um pouquinho de arroz com feijão, pode comer um tubérculo. A gente só precisa, né? Um bom nutricionista, ele só vai ajustar o quê? A quantidade, o consumo, né? A quantidade, a frequência de consumo, a combinação dos alimentos, que a gente vai falar aqui, ajustar a carga glicêmica da refeição. Uma dieta, por exemplo, 35% de carboidrato, é uma dieta low carb, e tem um aporte de carboidrato, sim, gente, excelente. Dá bastante antioxidante, anti-inflamatório, alimentos, né, fontes, então assim, dá pra gente fazer uma dieta bem legal. E uma coisa assim que às vezes as pessoas acabam fazendo, né, a dieta low carb por conta própria, sem um acompanhamento, né, de um nutricionista, e o que que acontece? Você diminui ali o carboidrato, mas você acaba aumentando muito na questão da gordura, né, e às vezes normalmente não utiliza ali as gorduras boas, né? Então, assim, tem um mix ali, até um aumento da gordura saturada também, que isso é um problema, porque você vai inflamar mais. Exatamente. Então tem que ser um profissional. As pessoas acham que low carb, né, como a Raquel falou, é no carb. Low carb não é no carb, é uma dieta ajustada. Quem faz esse cálculo é o nutricionista, tá? Então, em relação aos alimentos, né? Quais alimentos devemos priorizar nessa dieta, que tem que ser uma dieta que tenha um potencial anti-inflamatório. E é o que a Raquel falou. Como é que vai ser o ajuste, principalmente do carboidrato da dieta dessa mulher? Depende. Depende do quadro, depende de como estamos com os exames, né, Raquel? Depende de em que situação ela se encontra. Se ela está numa situação, num quadro de risco de saúde, talvez por um primeiro momento, na página 1, como eu brinco, eu preciso dar uma faca na cadeira, depois a gente vai abrindo essa intervenção, né, Raquel? Inclusive, chegou uma paciente para mim e falou que tinha visto na internet que a dieta cetogênica era o tratamento, né, para a síndrome do ovário policístico. E aí, eu até, depois conversando com ela, vendo o perfil alimentar dela, aí eu explicando como seria uma dieta cetogênica, né? Ela é realmente, porque a gente sabe que uma dieta cetogênica, a gente coloca ali de 5 a 10% de carboidrato, né? E a gente acaba aumentando a gordura tem um valor energético maior, então a gente acaba usando ali uma quantidade menor, né? E aí você não consegue, a maioria das pessoas não consegue levar isso por muito tempo. Então, assim, o que eu acho interessante quando a gente tem um quadro aí que a gente precisa de uma resposta rápida? Realmente, a gente pode estar ali usando a low carb restrita, né, ou até mesmo a cetogênica durante uns 15 dias para a gente ter uma resposta e depois a gente vai fazendo essa periodização, tá? Porque um fato também que eu vejo, essa questão até da cetogênica, e as pessoas chegam falando que não conseguiu emagrecer, que fez a dieta cetogênica, enfim, mas elas esquecem que a gente tem um fator muito importante aí na questão da redução do peso, que é a restrição energética. Teste calórico, né? E aí, muitas das vezes, elas estão fazendo cetogênica, mas consumindo além das suas necessidades energéticas. E não vai emagrecer. Não tem como. Gente. Mesmo que eu falo em relação ao jejum intermitente, né? Que as pessoas às vezes colocam na cabeça que é o jejum que emagrece, não é. A restrição calórica leva à perda de peso. Eu amo o jejum intermitente como uma melhor resposta metabólica. É maravilhoso, tá? Mas essa questão de emagrecimento não necessariamente é a melhor estratégia. Eu falo que a melhor estratégia é aquela que gera uma melhor adesão por mais tempo. Sim, com certeza. E não tentem fazer isso, principalmente uma dieta que tem uma restrição muito severa de carboidrato, não tentem fazer isso sozinho. Cetogênica, então, aí eu recomendo muito menos, tá? Não acho uma boa opção para o paciente fazer sozinho. Comer bem,
Comer bem, se alimentar bem, buscar hábitos mais saudáveis, isso qualquer pessoa sabe fazer, tá? Mas fazer, por exemplo, uma estratégia nutricional, como uma dieta low carb, severa, mais restritiva, uma dieta cetogênica, eu, como profissional, não recomendo vocês a fazerem, principalmente a cetogênica sozinha, porque o corpo produz corpos cetônicos, isso pode trazer uma cetoacidose, não acho uma boa opção. E aí, do ponto de vista de alimentos, né? Se a gente pensar assim em uma alimentação anti-inflamatória, que é o que, além de ajustar essa questão da modulação insulina, da resposta insulinêmica, que a gente precisa ajustar aí com esses pacientes, do ponto de vista dos alimentos. Quais alimentos, Raquel? Do ponto de vista de resposta inflamatória, que essa paciente ela precisa priorizar na alimentação dela. Eu falo, Ana, que é muito simples, tá? Às vezes as pessoas acham muito complicado. Ah, eu tenho que fazer uma dieta vai ser caro, porque tudo é caro, enfim. Olha só, eu falo que caro é comer errado, tá? E isso realmente sai muito caro. Vai no restaurante final de semana para você ver o quanto você gasta. Mas pensando numa alimentação, né, mais cunho anti-inflamatória, antioxidante, a gente vai trabalhar com o básico, que são os tubérculos, as frutas, os legumes, os vegetais, né, as sementes, as castanhas. A gente vai trabalhar com o básico, com, na verdade, a comida de verdade, né? Então, assim, a gente tem as frutas aí, a aveia, a gente tem a chia, a gente tem semente de abóbora, semente de linhaça, enfim, tem uma gama de alimentos aí que a gente pode estar utilizando que vai ser muito favorável. E não é caro. Quando a gente vai ver, não é caro. Caro é comer errado, isso aí com certeza. Exatamente. O que vocês devem priorizar aí na estratégia nutricional para o tratamento da TOP? De uma maneira bem simples, é o que a Raquel falou. Gente, é o básico que funciona. É comer comida. Tudo que vocês compram aí. Feira e açougue. É o quê? Legumes, verdura, fruta, tubérculo, carnes, nesse primeiro momento, dependendo do quadro inflamatório. Dá preferência às carnes brancas, né? Porque a carne vermelha ela tem um potencial um pouquinho mais inflamatório. Então, talvez, num primeiro momento, seria interessante tirar azeite extra virgem, sementes, como a Raquel falou. E aí, quais alimentos, Raquel? Essa paciente deve evitar, os principais alimentos para evitar para quem tem esse diagnóstico já de síndrome dos ovários policísticos no ponto de vista de tratamento dietético. Olha só, a primeira coisa que eu tiro, né, que eu peço para evitar, são os alimentos industrializados, ricos em açúcar, farinha. E uma coisa, quando eu monto, né, que eu explico para as pessoas em relação à proteína, a gente tem que tomar um cuidado também, tá? Aí às vezes as pessoas falam comigo assim, Raquel, mas eu não posso comer carne vermelha, né? Parece que é uma coisa de outro mundo. Eu peço para inicialmente a gente evitar a carne vermelha, porque a carne vermelha é uma proteína, né, mais inflamatória. Então a gente vai priorizar aí as carnes brancas, né, o frango, o peixe, porque até hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente que ela tem síndrome do ovário policístico, então eu fiz uma estratégia para ela low carb, né? Então tirei os alimentos inflamatórios, né? Que mais inflamam, que a gente tem que desinflamar. Então tirei e ela falou: até quando eu vou ficar sem a carne vermelha? Falei, só esse mês, é só esse mês, só para a gente dar uma desinflamada aí mais rápido. Então a gente acaba priorizando realmente esse tipo de proteína. E uma coisa muito importante, Ana, quando a gente faz uma dieta, né, que a gente acaba diminuindo ali os carboidratos, né, a gente faz uma dieta moderada ou até mais restritiva, automaticamente a gente acaba aumentando esse teor proteico da dieta, né? E aí a gente precisa ter essa atenção, porque também não é qualquer proteína que a gente vai colocar. E aí um fator bem interessante aí em relação à proteína é fazer um mix de proteína, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? Então isso vai ajudar muito aí na redução também, a gente incluindo essas proteínas vegetais, nessa questão da diminuição dos hormônios também, né? E também para a gente não ter um impacto negativo na questão da microbiota intestinal, que também tem, a gente tem esse desequilíbrio, né? A gente começa a consumir muita proteína, né? Em excesso ali, a gente tem esse desequilíbrio na microbiota intestinal. E isso não vai ser nada favorável para o quadro. Uma outra atenção que a gente deve ter é em relação ao teor, né? O perfil lipídico dessa dieta.
E aí, essa questão de pasta de amendoim em excesso, né? Porque a gente sabe aí que é docinho, que é gostoso, aí a pessoa associa, é gordura. Então, vamos colocar, não, é uma gordura mais a cunho inflamatória, tá? Então, aí a gente passa mais para essa questão das gorduras mono e poliinsaturadas, que são ricas em ômega 3, né? O azeite, castanha, abacate, a gente utiliza mais esses tipos de gordura. Mas é claro também que tem essa questão da quantidade, né? Que eu acho assim, Ana, que acaba que as pessoas, eu vejo muitas pessoas que comem certo, tá? Comem bem, mas pecam na quantidade. Sim. A maioria, eu sempre falo isso no consultório, Raquel, a maioria das pessoas que eu pego lá não estão acima do peso ou com dificuldade de emagrecer, não necessariamente porque comem mal, mas porque não comem nas quantidades erradas, nas combinações erradas, nas proporções erradas. E essa questão da... eu tô vendo aqui, ó, o comentário. O que acontece? E essa combinação, né, a gente sabe que a gente não deve avaliar um alimento de forma isolada, né? A gente precisa ali estar dentro de um contexto alimentar, né? Então a gente faz ali a combinação com proteína, com gordura, ou os três, principalmente, vamos supor ali, às vezes as pessoas têm muito medo de comer arroz, né? Aí eu falo com a pessoa, mas espera aí, você pega um prato de arroz e come ele sozinho? Aí a pessoa fala, não, o que você coloca ali junto ali no teu prato? Você coloca feijão, você coloca uma carne, né, que é uma proteína, você coloca os legumes, então assim, fibra, proteína, gordura, né, você joga ali uma gordura. Então, na verdade, você está fazendo o quê? Está reduzindo essa carga glicêmica. Então, o mais importante é em relação à carga glicêmica. É claro que a gente avalia isso quando a gente vai consumir, por exemplo, um alimento isolado. Aí a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão do índice glicêmico, né? É igual questão do pão, né? Do pão branco, eu sei que é uma coisa que a gente tem que evitar, mas tem pessoas que acabam que tem uma fissura por pão e que não conseguem ficar sem. Então eu faço ali, eu dou uma negociada ali com a pessoa, dependendo do quadro que ela está, né? Sempre frisando a importância de evitar, mas o que a gente faz ali para a gente reduzir esse impacto? Coloca um ovinho. Coloca um ovinho mexido ali, ó, você vai estar ali com gordura, proteína e o carboidrato. Então, na verdade, você vai estar reduzindo essa carga, né, glicêmica. Isso, então, ó, estou fazendo uma repassada aqui dos alimentos para a gente explicar essa questão de índice glicêmico e carga glicêmica, que tem gente que tem dificuldade de entender isso, porque isso é uma coisa muito específica. Então, ó, quais alimentos vocês devem priorizar? Alimentos que tenham potencial anti-inflamatório, gente. Alimento que tem muito antioxidante, muita vitamina, muito mineral, que favorece o funcionamento do intestino. Então, legume, verdura, fruta, carne branca, gorduras boas, então azeite extra virgem, óleo de abacate, óleo de uvas, oleaginosas. Pode comer à vontade? Não, gente, nada tem que comer à vontade. O profissional vai ter que ajustar as quantidades e combinações. Quais são os piores alimentos para o quadro? Não só da sopra, mas para todo mundo, né, Raquel? Alimentos industrializados, congelados, farinha branca em excesso, açúcar refinado, embutido, esquece que existe, óleos vegetais refinados, então fritura. Nesse primeiro momento, dependendo do quadro, deixar aqui essa ressalva, a carne vermelha, tá? Amendoim tem um potencial um pouquinho mais inflamatório, tudo depende da quantidade, da situação que esse paciente se encontra. E aí, Raquel, estamos sabendo aí quais alimentos a gente deve priorizar, quais alimentos esse paciente tem que evitar. Eu acho importante a gente explicar para eles a diferença entre essa questão de índice glicêmico e carga glicêmica. Eu deixei até um vídeo, acho que foi semana passada, lá no meu canal do YouTube, que eu explico a diferença entre isso, que é um pouco confuso mesmo, tá, gente? Índice glicêmico é do alimento. Então, por exemplo, arroz, não, uma banana, uma uva, são alimentos que têm um índice glicêmico alto, que quando você come, o que é índice glicêmico? Comi aquele alimento, comi aqui 2 colheres de arroz, minha insulina vai lá em cima, tá? Isso é o índice glicêmico do alimento. Carga glicêmica é da refeição. Então, por exemplo, como a Raquel falou, você pegar um prato de arroz e comer, você tem uma resposta da insulina.
você pegar um prato de uma porção de arroz com feijão, com carne, com legume, com verdura pra caramba, você tem uma carga glicêmica, tá? A gente tem uma pontinha que faz a carga glicêmica daquela refeição. O que é a carga glicêmica? É a quantidade, explicando de uma maneira bem simples para vocês entenderem. É a quantidade que, ao consumir aquela refeição completa, o seu pâncreas libera lá de insulina. Então, o que é mais importante vocês saberem? É muito mais importante do que somente se preocupar se está comendo banana, arroz, pão, é saber o quê? Combinar os alimentos. Carboidrato não se come sozinho, porque gera pico de insulina. A paciente que tem SOP, um dos sintomas é resistência à insulina. Uma das causas é resistência à insulina. Então, um dos tratamentos é fazer o quê? Modular a resposta da insulina. E aí, como é que a gente faz isso então, Raquel? Essa questão do carboidrato? É engraçado, Ana, até eu tô lembrando aqui, que às vezes a gente coloca ali no planejamento, ali bem cá, a gente escolhe ali uns alimentos que tem justamente essa resposta, né, da insulina reduzida, justamente por um motivo, né? E às vezes as pessoas aí entram em contato, mas eu posso comer isso? Mas eu posso comer aquilo? Gente, olha só, dependendo da situação, a gente coloca lá, a gente abre algumas substituições, elas têm um porquê estar ali. Né? Então, assim, às vezes, uma coisa que eu gosto muito de explicar é até mesmo em relação às frutas. Não estou dizendo aqui que a fruta é um problema, tá? Estou falando de uma forma geral, mas, assim, é questão até mesmo do morango, né? A gente coloca lá 100 gramas de morango. O morango não tem quase nada de carboidrato, né? E é rico em antioxidante, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu posso comer 100 gramas de banana? Eu posso comer 100 gramas de abacate? Olha só a diferença, né? O abacate ele vai ser rico ali em gordura, né? Já a banana vai ter um maior teor de carboidrato. Então, dependendo da estratégia ali que a gente está aplicando naquela paciente, faz sim muita diferença. Não é a mesma coisa. Porque está ali, né? Eu gosto da questão das frutas. Hoje até gravei um vídeo no YouTube, devo colocar amanhã, sobre essa questão da fruta. Pode comer fruta à vontade? Não, gente. Pode comer nada à vontade. Nem alface vocês podem comer à vontade. Se comer alface demais, vai ter diarreia, porque alface é fibra pura, não é verdade, Raquel? É verdade, tem nada. Tira da cabeça que pode comer à vontade, gente. Nada pode comer à vontade. Tudo depende de frequência, quantidade de consumo, combinação dos alimentos. Hoje eu peguei uma paciente no consultório que está com quadro de resistência à insulina, uma insulina de quase 120, com uma hemoglobina glicada de 6%, e eu não estava entendendo do que aquilo. Era mulher comer fruta, de manhã come uma fruteira inteira, de tarde come outra fruteira, de noite come outra fruta. Ou seja, come fruta, carboidrato, açúcar o dia inteiro. Nada é à vontade. Fruta não se come sozinho, em tempo algum, momento nenhum do dia. Para uma paciente que tem SOP, para que tenha um quadro relacionado à modulação de insulina, qualquer pessoa que tenha qualquer questão relacionada à resposta insulinêmica, pior ainda. Pode comer fruta? Pode. Qual fruta? Que está no seu plano alimentar, que aquilo tem um porquê de estar ali, aquele carboidrato está ajustado e calculado para você. Gente, dá um trabalho danado calcular isso, tá? E aí, tem que combinar com uma fonte de proteína, com uma fonte de gordura, porque aí o que acontece com a carga glicêmica da refeição? Ajuda na resposta insulinêmica. Então, entendam, paciente que tem um quadro de resistência à insulina, dependendo do quadro, SOP, pode comer arrozinho no almoço? Depende do quê? Da dieta, do contexto, do quadro, como que estão esses exames, em que situação esse paciente se encontra. Por vezes dá para colocar, né, Raquel? Um arrozinho com feijão no almoço, mas aí tem que entrar o quê? Muita fibra, então tem que enfiar folha nesse prato, tem que botar verdura, tem que botar muito legume, tem que botar uma boa fonte proteica. Até porque, Ana, a gente tem que pensar também que, imagina, a pessoa ali, a gente precisa regular os níveis de insulina, de glicose, né? E muitas das vezes a gente precisa ali
está fazendo um planejamento alimentar que favoreça a perda de peso. A gente sabe aí que essas mulheres que têm resistência à insulina, que têm sobrepeso, né, obesidade, na maioria dos casos, a gente precisa ter uma redução ali de 5 a 10% do peso para a gente ter uma resposta significativa aí nessa questão metabólica. E aí, o que a gente faz? Uma dieta hipocalórica. Então já começa por aí, a gente já precisa trabalhar com uma restrição energética, né? E aí a gente vai avaliar ali os alimentos que a gente vai utilizar. Então a gente precisa utilizar alimentos que a gente consiga encher o prato, para ter uma maior saciedade também, né? Então, eu tenho um caso essa semana, até uma paciente falou comigo, que ela comia muito menos antes de fazer a dieta. E aí, analisando, não comia menos comida, né? Comida, você monta aquele prato de peão, né, Ana? O nosso prato, o seu também é um prato de pedreiro. Falar igual a Thalita falou comigo. Eu quero emagrecer comendo igual pedreiro. Quero fazer um dieta que eu como igual pedreiro. É quase um quilo do almoço que rola. Ana, é o que eu estava falando até hoje com o paciente. Eu falei assim, gente, o meu café da manhã, o meu prato, são 500 gramas. Uhum. Olha só, mas aí vai ter a densidade calórica. Exato. A densidade calórica de um prato desse, né, Raquel? Baixa. A gente tá de carboidrato. Né? Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa comer bem, comer com qualidade, tá? Aí o que eu estava até falando, essa questão da densidade energética, então assim, ela comia mais do que isso, com certeza. Mas com alimentos com uma densidade energética maior. Então, era um pouco volume, mas com uma densidade energética muito maior. Né? Então, a gente precisa avaliar muito isso. Então, enche lá o teu prato de salada. Você está colocando ali fibra, você está colocando antioxidante. Então, coisas que vão te ajudar nessa resposta metabólica, a te tirar desse quadro inflamatório, que é muito importante a gente sair desse quadro inflamatório. E eu percebo muito, Ana, quando eu vou fazer avaliação, até na avaliação antropométrica ali, as pessoas sentem dor. Olha só. Uhum. A inflamação. É um sinal de inflamação, né, Raquel? O tecido adiposo, né, essa gordura subcutânea, ele é muito inflamatório. Muita coisa. Então, assim, você aperta a pessoa fala, nossa, doeu. Olha só o quanto essa pessoa está inflamada. Né? E a gente vê que essas respostas, quando a pessoa ali tem a perda de peso, que a gente melhora esse perfil inflamatório, tudo na vida dessa pessoa melhora. Porque quando a gente fala nessa questão da dieta para o tratamento da síndrome do ovário policístico, a gente não está falando somente em questões estéticas, porque muitas das vezes as mulheres chegam, eu não consigo emagrecer. Então ela pensa que o único problema é o emagrecimento. Mas não, a gente está falando aí em qualidade de vida. Né? Então é uma pessoa que não dorme direito, que não tem disposição, até assim, uma queixa muito comum entre essas mulheres é a questão do cansaço, da fadiga, da indisposição, né? Não dorme direito. Muita acne, né, Raquel? Muita celulite. Os sinais e sintomas são sinais e sintomas clássicos de um quadro inflamatório, né, Raquel? De um quadro muito inflamatório. Exatamente. E aí, quando se trata a síndrome, que é uma síndrome muito inflamatória, o que melhora? Todos os sinais e sintomas relacionados à inflamação. Dor de cabeça, pele, celulite, cabelo, intestino, disposição, libido, energia, o sono. A perda de peso é mais facilitada, ganho de massa muscular. O funcionamento todo do corpo dessa mulher melhora, né, Raquel? O humor também, essa questão desse quadro de ansiedade. Eu percebo que as pessoas estão muito ansiosas, muito. E isso leva a quadros depressivos. Então, assim, a gente precisa tratar como um todo, tá? Não é só uma questão de emagrecimento. E a SOP, ela pode trazer outros problemas de saúde, tá, gente? Como é uma síndrome endócrino-metabólica, ela pode trazer outros problemas, como problemas cardiovasculares, hipertensão. Ela pode levar essa paciente a desenvolver, desenvolver um quadro de resistência insulínica diabética. Então, não é só a questão estética, tá? A questão estética também é importante. Eu sempre friso muito aqui que não é indigno a mulher querer ficar mais bonita, perder peso. Tá? Ela precisa perder peso para melhorar o quadro de saúde dela. Faz parte do tratamento dela. Mas a síndrome traz
desenvolvimento de doença. Uma De coisa que doença, de problema de saúde. muito de explicar, né? Porque a gente vê que essas mulheres, né, com quadro de resistência à insulina, elas têm ali, como eu falei, aquela questão da gordura, a região onde essa gordura está localizada é muito importante, né? E é bem característico essa gordura na região abdominal. E o que acontece com essa gordura visceral, né, do tipo visceral? Ela não tem uma grande capacidade de expansão, de expandir, né? Então, o que acontece? Ela vai enchendo ali de gordura, ela chega no limite. Então, quando ela chega nesse limite dela, ela começa a extravasar. Essa gordura começa a Vai extravasar. para onde? Para onde? Pâncreas, coração, fígado. Então, a gente vê aí uma mulher desenvolvendo uma esteatose hepática, né? E sem contar, Ana, o risco de doenças cardiovasculares. Olha só. Isso tudo porque iniciou onde? Lá numa resistência à insulina. Gente, olha só, a gente está aqui há 45 minutos falando sobre isso. E aí agora eu preciso que vocês me digam, o tratamento para uma síndrome endócrina metabólica é tomar anticoncepcional? A medicação, muitas vezes, ela vai ser necessária? Sim, com certeza. Igual a Raquel falou, a metformina, por exemplo, né? O hipoglicemiante, uma medicação que vai ajudar a baixar essa insulina, vai ajudar nesse processo de resistência à insulina. Claro, a medicação com indicação bem indicada, bem ajustada, ela é essencial. Mas ela é o tratamento? Não. Ela é parte do tratamento. O problema é o protagonista do tratamento da síndrome do ovário policístico é mudança de hábitos de vida. Dieta ajustada, exercício físico, cuidar, né, fazer a higiene do sono, a medicação, né, na página 1 até ajustar todas essas questões metabólicas. E aí, do ponto de vista de suplementação, Raquel, o que a gente pode fazer na intervenção do paciente? Olha só, a gente vê que as pacientes que têm síndrome do ovário policístico, ela tem uma deficiência de vitamina D. Então, é importantíssimo a gente suplementar a vitamina D. Ômega 3, porque vai ter ali uma ação anti-inflamatória, antioxidante também. O magnésio, o cromo, zinco, tá? Principalmente pensando aí nessa questão da glicemia, tá? Coenzima Q10, que é a minha preferida, né? A gente sabe aí que as pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, a síndrome do ovário policístico, ela gera uma disfunção mitocondrial também, que é ali a máquina onde gera energia. Então, se você está com uma disfunção mitocondrial, você não vai gerar energia de forma eficiente e também não vai oxidar a gordura, queimar a gordura, né? Então, a gente precisa usar aí também a coenzima Q10, os antioxidantes, né? Então, a gente tem a quercetina, que eu gosto muito de estar utilizando. Os probióticos também é bem interessante para a gente poder trabalhar esse intestino, mas não adianta a gente usar a suplementação e não cuidar da alimentação. É como se a gente estivesse indo ali na contramão. Você entra com uma suplementação maravilhosa, mas continua ali com aquela alimentação péssima. Sim. Então a gente não vai ter a suplementação é a cerejinha do bolo, né, gente? É assim, ó, cuidou da base, tá comendo bem, tirou tudo aquilo que está inflamando o seu organismo, está enchendo o seu organismo de vegetal, de fitoquímicos, de micronutrientes, de boas proteínas, está montando ali aquele prato bonito de vegetal, aquele prato de pedreiro, lotado de gordura, com uma boa fonte proteica, tá combinando esse carboidrato, tá fazendo exercício, tá bebendo água, tá cuidando do sono, tá tentando modular o estresse, aí pensa no suplemento, tá? Exatamente. O que a gente deixou para falar do suplemento no final, porque ele é assim, ó, cuidou da base, de toda a base, aí a gente pensa na suplementação, né, Raquel? E uma coisa muito interessante que eu gosto muito de utilizar, que é barato, né? E que assim, que dá pra gente estar utilizando aí durante o dia, e eu gosto muito, é canela. Amo canela. E assim, nessa questão da redução aí da glicemia, da insulina, é maravilhosa, porque a gente precisa. Não é simplesmente jogar aquele pozinho ali que não vai ter a quantidade para ter a ação que a gente espera, né? Em torno aí de 1,5 gramas por dia de canela. Então, assim, a gente pode até manipular isso, tá? Eu
eu consumo muita canela. Então, assim, para mim não é nem necessário manipulando. E a gente tem também a questão do psyllium, pensando nessa parte, né, do colesterol, né, que a gente sabe que tem uma redução aí no LDL, no triglicerídeos, e sem contar na glicemia também, né, e sem contar que ajuda muito na questão da saciedade. Então, assim, a gente usa muito o psyllium, é uma fibra maravilhosa, então a gente coloca na fruta, a gente coloca no iogurte, a gente consegue bater com whey, enfim, dá pra gente fazer bastante coisa. E mais um que eu também coloco já na prescrição ali, após, junto com a alimentação, é o vinagre de maçã, que tem uma ação glicemiante também. Então, eu acho super válido. Eu sempre indico para as pessoas estarem utilizando ali uma colher de sopa, tanto no almoço quanto no jantar, tá? Pode estar colocando sobre a comida, ou pode também, uma estratégia que eu gosto muito de utilizar, é 15 minutinhos antes ali, com 100 ml de água, e toma, e depois a gente vem com a alimentação. Então, assim, são coisas que é simples de serem feitas, né? E, na verdade, em questão da alimentação, é o básico, né? É como você disse aí, é o básico que funciona, a gente não precisa inventar muito e desconfia de quem fica inventando muita coisa, porque é o básico que resolve. Exatamente, gente. Comida é barata. Então, ó, em relação à suplementação, o que a gente prioriza? Antioxidante, né? Tudo que favorece o quê? A desinflamação desses organismos. Eu costumo trabalhar com a mesma linha de Raquel, de suplementação. A gente tem uma abordagem nutricional muito parecida, uma linha de trabalho muito parecida. Eu gosto muito, muito, muito também da cúrcuma, pimenta preta, gengibre. São alimentos naturais, né? São fontes aí excelentes de desinflamação. Própolis também gosto muito. E aí a gente pode tanto fazer manipulado, que a gente consegue fazer uma quantidade maior, né, Raquel? Por exemplo, com cúrcuma, que é excelente, o próprio própolis, gengibre, a gente faz um combo aí. A gente tem também os chás que podem ajudar bastante, né? Chá de gengibre, o próprio chá de canela. Eu gosto muito do chá de gengibre, indico bastante, que tem essa ação anti-inflamatória também. Exatamente. É muito interessante. E aí, inclusive, Ana, é bem legal a gente falar isso, que quando a gente coloca ali o chá, né, no planejamento alimentar, faz parte da estratégia. Ele não está ali para enfrentar, ele não está ali, é para usar, é para tomar sim. Ah, mas eu não gosto de chá, gente. Olha só, a gente não faz só o que gosta, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito para você sair desse quadro. Aí você coloca lá o chá, e chega na próxima consulta, toma um chá. Não. Aí errou para menos. E às vezes, Ana, assim, uma coisa que as pessoas falam comigo sobre a questão até mesmo do custo, né, em estar manipulando, né, que dependendo da manipulação que a gente faz, fica com um custo realmente elevado, mas aí não podemos usar a manipulação. E aí o que a gente coloca no planejamento não faz, como a gente vai tratar essa pessoa? Então, gente, ó, enche a comida de tempero natural. Cúrcuma, pimenta preta, gengibre, canela, orégano também é super anti-inflamatório. Própolis, se não quiser manipular, aquele extrato de própolis que vende na farmácia, tem que ser muito barato, tá? Exatamente. Isso, e aí, ó, pra fechar, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas também ao lado de Raquel, porque Raquel é chave virada aí no exercício. Exercício físico. Eu não preciso nem falar, né, gente? Exercício físico a gente não faz para tratar STOP, a gente não faz para emagrecer, a gente não faz para ganhar massa muscular, a gente faz para a vida. E tratar síndrome do ovário policístico sem exercício físico não tem como. Tratar paciente que está com resistência à insulina sem exercício físico não tem como. Então, isso é inegociável. Precisa fazer. Qual exercício? O que você é igual dieta. Qual que você vai ter constância para fazer todos os dias? Esse é o exercício que você vai fazer, tá? Então, ó, resumindo que já Instagram derruba a gente, Raquel. Tratamento da STOP é principalmente mudança de hábitos de vida. Dieta ajustada em carboidrato, não é sem carboidrato. Exato. Exercício físico,
Procure um profissional para fazer esse ajuste de carboidrato, que não seja a gente que seja um profissional que entenda desse assunto. Exatamente. A Importante é suplementação pode ajudar, mas a base é sempre a alimentação, a mudança de hábitos alimentares. E mais alguma coisa, Raquel, que você queria falar? Que daqui a pouco ele me corta aqui e me joga no chão. outra coisa que eu acho super importante, o sono. Eu vejo as pessoas Sim, dormem muito mal e isso acaba influenciando diretamente na desregulação hormonal, que vai fazer com que você sinta mais fome durante o dia, porque você tem ali uma desregulação no eixo fome e saciedade. Então, isso sim. vai dificultar o emagrecimento, isso vai levar a um aumento de peso. Então, a dieta, a atividade física, o sono, extremamente importante, e hidratação. Ah, gente, água e exercício, Raquel, não preciso nem falar, porque eu acredito que todo mundo aqui já tem essa chavinha virada, pelo amor de Deus. Por Além da favor. questão de fome e saciedade, gente, a questão do sono mexe diretamente com a insulina. Porque mexe com a questão do cortisol e insulina, eles estão ali, ó, De um mão do ladinho do outro, tá? Então vocês precisam dormir o suficiente e cuidar da qualidade do sono de vocês. Gente, eu queria agradecer muito. Eu ficaria aqui falando até amanhã, né, Raquel? Que a gente quase não gosta de falar. A gente não consegue se ver, a gente só se vê aqui, porque a gente trabalha 24 horas por dia. Mas Exatamente. eu queria agradecer demais, tanto vocês que estão aqui nos ouvindo, quanto a presença da Raquel, porque a Raquel é Eu que igual a mim, é vida agradeço. louca, trabalha muito. Eu tenho muita, muita admiração por você, sempre tive. Você é uma nutricionista maravilhosa, sempre buscando estudar e se capacitar para atender mais e melhor as pessoas. Eu confio demais no seu trabalho, você é uma referência para mim. E adorei, amiga, vamos combinar mais. Sempre muito bom falar com você. Vamos sim, só você mesmo para me incentivar aí a colocar a cara aqui no Instagram. Você é Eu ótimo. obrigo, gente. Eu não dou nem opção, tá? Eu sou dessa. Eu falo, Olha, amiga, escolhe o dia, escolhe o tema, vambora. mas amei o Né? convite, tá, Ana? Estou à disposição. A hora que quiser me chamar, estarei aqui. Ah, amiga, eu confio muito no seu trabalho, eu gosto muito da linha do seu trabalho. Como a gente estava conversando antes, a gente tem Uma linha uma muito linha de parecida. tratamento muito parecida, né? A gente tem muitos. A nossa intervenção nutricional é muito parecida, uma linha, né, de pensamento muito parecida. E obrigada, tenho certeza que agregou muito aí de conhecimento ao pessoal que está assistindo. E com certeza vamos combinar de novo. Obrigada, amiga, mesmo pelo conhecimento, por compartilhar um pouquinho de tudo que você sabe. Gente, quem não segue Raquel, pelo amor de Deus, né? Vai lá agora. E quando eu não tiver vaga, marca com ela. Quando ela não tiver vaga, marca comigo, Com tá? Que a gente é bem certeza, parecida aí na abordagem. com certeza, Ana. Eu te agradeço muito, tá? E vê se não esquece disso, Imagina. não. Vamos marcar alguma coisa. Jamais. É um prazer sempre estar com você, tá? Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. Até quinta. Quinta tem live com uma psicóloga maravilhosa, hein? Amanhã eu conto pra vocês. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.